Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e mais uma vez recebendo a generosa figura de Adhemar José Gevaert, ou vou chamá-lo de Gevaert, como todo mundo conhece. Muito obrigado mais uma vez por falar conosco sobre um tema que é OVNI, que você domina como ninguém nesse país e um dos maiores do mundo. Obrigado, meu irmão. E eu que agradeço, Edmond, a tua generosidade em me convidar mais uma vez para o seu programa. Bom, o principal motivo, né, vamos falar de outras coisas, mas havia uma expectativa muito grande por parte da nação aí de vocês, dos cientistas, estudiosos, com relação ao tal do relatório que o governo americano havia ficado de soltar e, de fato, soltou em junho, né, com relação a fatos que eles passaram a, segundo eles, investigar com mais profundidade, com mais aprofundamento. Bom, no fim, surgiu um relatório de 9 páginas. Isso. Broxante ou não? Relativamente broxante. Nós esperávamos mais. Nós sabemos que o Pentágono e a Secretaria de Defesa, que é o equivalente ao Ministério da Defesa norte-americano, pesquisa discos voadores há mais de 50 anos. Para virem agora entregar um relatório de 9 páginas, sem nenhuma menção à palavra alienígena, é realmente broxante. Nós esperávamos mais. Porém, não foi exatamente uma surpresa, né? Porque os Estados Unidos continuam com a sua política de acobertamento do fenômeno UFO. Embora a cada dia surja um novo vazamento, um vídeo, uma peça importante desse quebra-cabeças, dando conta de que estamos sendo visitados por outras formas de vida. Por exemplo, o documento não faz nenhuma menção a casos de UFOs acidentados, em que se constatou que a sua tecnologia é muito superior à nossa. Agora, o documento teve um ponto positivo. Ali, eles tratam o fenômeno UFO de UAP, Unidentified Aerial Phenomena, fenômeno aéreo não identificado, que é a mesma coisa que UFO, que o UFO é objeto voador não identificado, de fenômeno para objeto, de voador para aéreo, mais nada. E essa importante menção diz respeito a 144 avistamentos de UAPs, dos quais 80 foram feitos com múltiplos sensores, ou seja, radares de diversas aeronaves e de navios, de diversos navios, e assim por diante. Embora não dê ainda a origem do fenômeno como sendo qualquer coisa de fora do planeta Terra. Você falou dos 144 fatos relatados, 143 ainda seguem investigação. Pô, é melhor não divulgar o relatório, né? Porque de 144, se 143 seguem investigação, ou seja, é um caso, apesar deles não descartarem esses 143, como você disse, como objetos voadores não identificados, mas alertaram poder ser pássaros, drones, essas coisas toda que Rússia, de objetos voadores. Rússia, China, fica lançando satélite, fica lançando não sei o quê, testando não sei o quê, essas coisas de Guerra Fria, muito embora eles suscitaram isso. Então, por isso que eu achei decepcionante. Um caso
em 144, que eles admitem que não tem para ele nenhuma explicação. Um caso. É muito pouco. Espera aí, só nós vimos nos filmes do Pentágono, que foram revelados, vários objetos voadores. É muito pouco falar de um caso apenas. E esse... eu multiplicaria esse número aí por algumas centenas, no mínimo, de ocorrências. Toda hora aparece um piloto que já está na reserva, que não tem mais nenhum compromisso com a Força Aérea, revelando, olha, eu também vi, eu também tive a minha aeronave perseguida por um objeto que ora via aparecer do meu lado, outra hora aparecia do outro lado. Inclusive, um desses pilotos, ele chegou a dizer que ele viu durante 2 anos, praticamente todos os dias, esses objetos voadores não identificados. O perguntador, isso foi num programa de 60 minutos, o perguntador falou, se confirma todos os dias durante 2 anos? E ele falou todos os dias durante 2 anos. Isso deve, esse único objeto que eles classificaram como sendo um balão que estava esvaziando, e como não foram esvaziando e nem se movimentando pelo vento, quer dizer, não tinha vento, eles chegaram à conclusão que existia alguma inteligência controlando esse balão. E esse objeto, esse balão, emitia radiofrequência, portanto, eletromagnéticos. Sim, sim. Isso, entre outras coisas que o relatório apontou. O relatório foi para inglês ver, Edmo. Foi para inglês ver. O relatório não foi para a comunidade ufológica, foi para as autoridades do Congresso norte-americano. Então, foi sucinto, foi técnico, foi o que os militares e as autoridades americanas devem saber sobre o assunto. Para os ufólogos, infelizmente, ele foi fraco, a gente precisaria mais, precisaria e merecia mais informações a respeito. Quem deve estar e está desapontada é uma tenente aposentada da Marinha, Alex Dietrich. Ela tinha relatado, ela estava na expectativa que um relato dela e do capitão dela, que eu vou falar do USS Nimitz, constasse desse relatório, pelo simples fato de, além de ter testemunha, também existia filmagem que eles fizeram de dentro do Nimitz, que foi, em novembro de 2004, um outro navio da Marinha solicitou que o oficial comandante dela, que chamava-se David Fravor, investigasse contatos de radar se movimentando de modo inexplicável ali nas imediações dele no Mar da Califórnia, ou no Oceano Pacífico, e notaram uma agitação incomum na superfície oceânica. Viram um objeto branco, liso, longo, e eles filmaram e testemunharam, achando que essas imagens, pelo menos, ia aparecer nesse relatório de junho de 2021. E não foi nem citado, nem com as imagens. Não foi. Foi apresentada uma outra imagem feita a bordo do jato do David Fravor. Essa foi apresentada. Mas muitas imagens, inclusive o próprio Luiz Elizondo, que foi o comandante do programa dentro do Pentágono de pesquisa de discos voadores, chegou a afirmar que há dezenas de filmes classificados como secretos dentro do Pentágono e que ele também se disse insatisfeito com o resultado do relatório. E também de conhecimento deles lá, inclusive dessa tenente aposentada, haviam outros 2 vídeos de pilotos de caça da Marinha de 2015, e segundo o relato, com encontros semelhantes, que também nem foram citados nesse relatório. Ou seja, 144,
Se aqui tem 3 já identificados com vídeos, contando a da tenente e esses 2 de pilotos de caça da Marinha, o Pentágono admitiu um só, que era um balão. Quer dizer, não está batendo uma conversa com outra, né? Não está batendo. Isso foi um balde de água fria que nós recebemos. Mas não chegou a ser, como eu te falei, não chegou a ser surpresa, porque nós não acreditávamos mesmo que haveria um grande relatório com informações sigilosas, de alto nível, numerosas, vídeos, fotos. Não esperávamos bem isso. Mas, no fundo, né, Edmund, sempre tem aquela esperançazinha, né, de que, vai que, né? No entanto, quando saiu o documento, e saiu no dia 25 de junho, nós já atestamos que não era nada daquilo que a gente esperava. O Gevaert, o Trump pressionou por muito tempo, pelo menos ele falava, não sei se de fato era isso que acontecia por trás, né? O discurso às vezes não é a prática, né? Mas ele pressionava para que o Pentágono divulgasse, sempre falasse sobre a realidade da situação de todos os tempos. E você acha que esse relatório teve uma pressão do Trump, que foi presidente até dia 19 de janeiro? O relatório foi emitido por determinação do Trump. No dia 27 de dezembro, ainda um mês antes de deixar a Casa Branca, o Trump assinou uma série de medidas que deveriam ser tomadas nos próximos 6 meses, os 6 meses fiscais dos Estados Unidos. Entre eles, medidas de remanejamento de pessoal, assuntos de segurança nacional, assuntos de defesa, e 2 itens muito importantes: determinação de procedimentos no combate à Covid e determinação à Secretaria de Defesa, que corresponde ao Ministério de Defesa dos Estados Unidos, que aprontasse um relatório em que dissesse o que já pesquisou e o que já se descobriu sobre discos voadores. Então, o relatório foi emitido por pressão direta do Trump, que teve que ser obedecida mesmo sob a nova administração do Joe Biden. Eu vou chamar um intervalo. Depois do intervalo, a gente retoma esse papo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo Adhemar José Guevara, o ufólogo, um dos mais estudiosos do mundo nesse tema, e a gente está falando aí sobre o relatório dos Estados Unidos, e eu também queria falar um pouco da estação espacial, Guevara. A estação espacial já teve relatos do pessoal de lá da estação espacial, já teve relatos de pessoas aqui na Terra que viram objetos próximos à estação espacial, e nunca ninguém fala nada. Nós já tivemos diversas atribuições de pessoas da estação espacial, alguns falando que reflexo de cidade, eu não sei onde está refletindo, mas reflexo de cidades muito iluminadas, ou de barcos de pesca. Tem alguma coisa que a gente possa acrescentar aí da estação? Tem. A estação espacial, ela é um objeto de interesse por parte dessas civilizações que nos visitam. Existem várias câmeras apontando para fora da estação espacial. Na verdade, elas estão do lado de fora da estação espacial, apontando para vários locais do espaço. E volta e meia, uma dessas câmeras registra um objeto, 2 ou 3 passando. Isso não há tempo de ser censurado, mas às vezes os americanos conseguem censurar essas filmagens. Mas não há dúvidas, vários astronautas que frequentaram a estação espacial, que já está no espaço há pelo menos uns 20 anos, já relataram ter visto objetos voadores não identificados do lado de fora da estação. E isso vem se repetindo desde o princípio da exploração espacial. Todos os voos espaciais, tripulados ou não, russos ou americanos, até naquela época, hoje israelenses, chineses, japoneses, todos registraram objetos voadores não identificados. É como se essas civilizações mais avançadas, elas tivessem um interesse por nossa aventura espacial, nossa experiência de exploração espacial, estivesse acompanhando. Isso vem acontecendo desde sempre. Nós somos observados desde sempre. Quando as caravelas de Pedro Álvares Cabral chegaram ao Brasil, a primeira carta que foi mandada ao rei de Portugal relatava a observação de objetos voadores não identificados acompanhando as caravelas. A mesma coisa aconteceu com as caravelas de Colombo, que chegaram na América Central. É como se cada passo tecnológico que nós dessemos fosse de interesse deles. Por isso, em situações de conflito, de guerras, eles estão sempre por perto, sempre por perto. E isso vem acontecendo com maior intensidade a partir das primeiras explosões atômicas pelos Estados Unidos em meados dos anos 40. Desde então, essa tecnologia, a tecnologia da bomba atômica, hoje a bomba atômica, inclusive, está obsoleta, hoje a bomba é termonuclear, é uma bomba de fusão de átomos pequenos em átomos maiores, e antes era o contrário, era de fissão de átomos maiores em átomos menores. Em ambos os casos, essas explosões soltam enorme quantidade de energia, especialmente a termonuclear. E isso tem atraído a atenção dessas inteligências, tanto que, sobre bases aéreas norte-americanas, onde se guardam essas bombas, ou nos campos de silos dos Estados Unidos, de mísseis intercontinentais, os balísticos, assim como a mesma coisa ocorre do outro lado do mundo, na Rússia, UFOs têm constantemente aparecido e, quando aparecem, provocam uma bagunça nos painéis de controle e, muitas vezes, inutilizam os mísseis que estão ali armazenados. Essas bombas, né, seja atômica, termonuclear, termo qualquer coisa,
todas elas com ondas eletromagnéticas. E dizem, eu já li muita coisa a respeito de como eles se sentem atingidos com ondas eletromagnéticas, que tem alguma semelhança, que tem algum princípio que os atrai de alguma maneira. Você tem alguma coisa disso? Olha, as consequências de uma deflagração, de uma guerra termonuclear no planeta Terra, as consequências disso para outros planetas é inestimável. Nós não temos como estimar, por exemplo, se nós aqui fizermos uma bobagem e alguém apertar o botão vermelho, nós não sabemos que reação que aconteceria no sistema solar inteiro, mas com certeza iria abalar todo o sistema, sem dúvida nenhuma. E é essa uma das preocupações dessas civilizações que vêm até aqui tão constantemente para visitar e observar, eu até diria monitorar as nossas atividades nucleares, as nossas atividades bélicas. Em recentes conflitos, recentes assim, de 10, 15 anos para cá, no Oriente Médio, foram avistados inúmeras vezes discos voadores pairando sobre áreas de detonação de bombas. Então, o que nós estamos vendo é que a nossa ação bélica, ela gera preocupação. Ela gera preocupação. Se nós pudermos extrapolar um pouco, há aí uma questão muito filosófica e espiritual, a de que o planeta Terra tem 8 bilhões de seres humanos encarnados e, segundo as teorias espíritas, de 3 a 4 vezes mais de almas desencarnadas, que o planeta Terra seria um hub de passagem, de transmigração de seres em estado não encarnados, e que uma explosão ou uma guerra nuclear acabaria isso, o que teria consequências dramáticas para o progresso do universo, ou pelo menos desta parte do universo em que nós habitamos. Eu não sei se você entende muito de pesca, eu absolutamente não sei nem pôr o anzol numa linha de pescar, mas também foram atribuídas algumas luzes por perto da estação espacial a barcos de pesca de lulas voadoras. Lula voadora, pelo que eu também vi um pouco, ela fica na profundidade, precisa de uma luz muito forte, brilhante, para fazê-la sair do seu local, e ela emerge com uma certa velocidade, quase com água propulsora, jogando ela para cima, mas precisa dessa luz brilhante para provocar. E isso, à noite, refletindo na água, diz que isso chega até lá em cima, no espaço, e que já atribuíram também a barcos pesqueiros de lulas voadoras algumas dessas visões aí de OVNIs, não sei. Olha, são ideias sem nenhum cabimento, porque a estação espacial está a mais de 400 quilômetros de altitude. Nenhuma lula voadora, a menos que seja uma super lula, conseguiria chegar sequer perto. Essas lulas voadoras, eu já li um pouco também, elas pulam para fora d'água alguns metros apenas. E não tem barco que chegue lá em cima. A estação espacial está a 400 e tantos quilômetros em órbita da Terra. Então, não tem cabimento esse tipo de explicação. É uma explicação que eu já vi em alguns lugares, mas que desde o princípio foi completamente descartada. O que nós temos ocorrendo na Estação Espacial Internacional é avistamento por parte dos pilotos, detecção por equipamentos de bordo, ou seja, os radares, os sensores
detectando objetos metálicos, objetos estruturados, muitas vezes ovais, outras vezes circulares, que se aproximam da estação com muita frequência, tanto que a NASA tenta monitorar o que aparece nas câmeras. Qualquer pessoa pode agora entrar na NASA e ficar acompanhando tudo que acontece do lado de fora ou de dentro da Estação Espacial Internacional. É um conteúdo público, inclusive porque a Estação Espacial ela é internacional, ela é do interesse de todas as nações, ela não é um empreendimento comercial. Então, as pessoas podem, não só a Estação Espacial, mas muitos outros corpos que estão no espaço, têm câmeras ligadas 24 horas por dia. Então, a pessoa tem que ter paciência para ver alguma coisa ali. Só que tem um delay entre o tempo em que é filmado, por exemplo, filmado agora, essa filmagem chega na NASA ou nos outros canais de comunicação, e só depois de 1 minuto, 2 minutos, que ela é soltada, como se fosse ao vivo. Isso para prevenir que apareçam objetos voadores não identificados. Nesses 1 ou 2 minutos, dá tempo de cortar essa parte e não sair publicamente. Mas nem sempre isso funciona, e volta e meia nós temos filmagens de UFOs perto da Estação Espacial Internacional, a ISS. Nós estamos indo para o final do programa, eu só tenho uma pergunta para te fazer, vou pedir para você poder responder em 1 minuto. 1 minuto. A quem não interessa que as coisas apareçam? Aos militares norte-americanos. Por que, Gevaer? Que as coisas apareçam. Porque vai mostrar uma vulnerabilidade muito grande. Essas civilizações, elas pintam e bordam dentro da nossa atmosfera, e os militares que teriam a função de impedir isso são incompetentes, não conseguem resolver esses problemas. Então, em virtude disso, eles preferem ocultar que esses fatos aconteçam, ou que estejam acontecendo, e já fazem isso há 74 anos. Meu Deus. Meu amigo, muito obrigado, Gevaer, mais uma vez, você super gentil, atualizando a gente desse tema que é muito importante. Peço a sua colaboração daqui a um tempo, vamos voltar, quando tiver uma novidade, um relatório mais consistente, vamos voltar para a gente poder comentar. Comigo, estou à disposição, por que der e vier. Pode contar comigo, Edmo, vai ser um prazer comparecer novamente ao seu programa. Gente, muito obrigado, até semana que vem, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.